Olá, queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio e vou trazer mais uma palavra ao teu coração. Antes de nós lermos o texto, eu quero lhe fazer um pedido especial. Eu quero que você compartilhe, que você divulgue, que você me ajude a levar essa palavra. Nós somos um corpo e a Bíblia diz que nós estivermos unidos, nós temos uma força muito maior. Então compartilhe. Eu creio que o objetivo nosso aqui não é divulgar o homem, não é divulgar uma denominação, mas sim a santa palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos estar falando sobre uma cultura de desonra. E é um assunto muito vasto, é um assunto longo, mas eu quero trazer aqui uma palavra sintetizada, uma palavra objetiva, para que você possa ser edificado, para que talvez você venha entender que muitos dos valores de Deus estão sendo, vamos dizer assim, desvalorizados, estão sendo desmerecidos, desonrados, porque a igreja não está entendendo, talvez alguns não entenderam ou não foram ensinados o seu papel. Então quero ler um texto poderoso que se encontra aqui em Malaquias, no capítulo de número 1, a partir do versículo 6, que diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Então, o cenário em que Malaquias está profetizando é um cenário de desonra. Os sacerdotes, os líderes, aqueles que tinham a responsabilidade de levar o povo a adorar, a sacrificar, eles estavam desonrando o nome do Senhor. E antes de nós contextualizarmos essa palavra, eu quero apenas trazer para você aqui o entendimento dessa palavra desonra. Desonra, perda ou falta de dignidade, falta de honra. E o que é honra? Se nós aprendemos o que é desonra, o que é honra? Honra é conduta de quem é virtuoso, corajoso, honesto, cujas qualidades são consideradas virtuosas. Olha que coisa interessante. Então nós estamos aqui diante de um texto onde o próprio Deus está perguntando: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? É uma verdade que hoje nós estamos vivendo uma geração que não tem honrado o nome do Senhor, que não tem dado valor ao sagrado. Se eu for falar aqui para você em uma escala de desonra, nós vamos subir, nós vamos pegar do topo, que é Deus, e vamos descendo. Por exemplo, desonra para com o Criador, desonra para com os pais, desonra para com os líderes, sejam eles líderes espirituais ou também líderes, autoridades políticas, desonra para com as autoridades, sejam professores e demais autoridades, desonra para com o corpo e desonra também para com a natureza. Então nós temos vivido dias que antecede a vinda de Cristo, o que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo, segundo o que Paulo vai dizer, apostasia. Nós temos vivido uma cultura de desonra, onde os filhos não têm honrado seus pais, e a própria Bíblia diz que é um mandamento com promessa honrar os pais, para que os anos se prolonguem. Não temos visto a igreja honrando o seu Criador, o seu Senhor. Malaquias está vivendo um momento de crise,
O próprio Deus está fazendo uma pergunta e o próprio Deus traz uma resposta. Acaso, por exemplo, não tens profanado a mesa quando dizeis que a mesa é desprezível? Quando você traz um animal doente, ou cego, ou coxo, ou defeituoso, não está desonrando o nome do Senhor? Ou seja, Deus não recebe de qualquer jeito. Deus, ele não é um Deus que recebe um sacrifício feito pela metade. Ele está falando aqui de sacrifício, mas isso vale para toda a nossa vida, para todas as esferas, para todos os segmentos. Então, o texto ele é bem claro. Deus é Pai, Deus é Senhor. E onde está a honra dele? Onde está a honra de Deus? Nós não temos dado esse valor a Deus. Porque se honra é uma conduta de alguém virtuoso, então o cenário que nós temos vivido é de pessoas que não têm sido virtuosas diante de Deus. Tem desonrado o Criador, tem desonrado os seus pais, tem desonrado a sua liderança. Claro que a gente também não pode invalidar que alguns líderes perderam a sua honra. Isso é fato. Uma vez que você não zela pelo seu testemunho, pela sua vida espiritual, e você começa a cometer erros e pecados, você está denegrindo a sua própria honra, você está denegrindo o seu próprio testemunho. Então é um fato, são vários fatores, mas nem por isso nós devemos desonrar a Deus. É uma cultura onde tem que ser feito de qualquer jeito, a adoração tem que ser de qualquer jeito. Eu abro até um espaço aqui para dizer sobre o antropocentrismo, que é o homem no centro. Não é mais honrando Deus, é honrando os homens. Não é mais o nome de Deus, é o nome dos homens que aparece, é o nome da igreja que aparece, é o nome do pastor que aparece, é o nome de fulano que aparece. Quem tem que aparecer é o nome de Cristo, é o nome de Deus. Então, quando nós estamos preocupados em honrar a Deus, nós nos dedicamos à palavra dele, porque existem dois princípios nessa cultura de honra, que é o contrário hoje, a cultura de desonra, mas trazendo para a cultura de honra tem dois princípios. Primeiro, submissão. Segundo, obediência. Então nós temos que ser submissos a Deus, à palavra de Deus, submissos às nossas autoridades constituídas, honrar as autoridades, honrar os nossos líderes, honrar os nossos pais, honrar o nosso corpo, honrar os nossos professores, que infelizmente hoje eu até abro um espaço para falar. É uma vergonha as nossas escolas, as nossas crianças, os nossos jovens desonrando os professores que não querem mais nem dar aula, pastores que estão desistindo do ministério. Mas talvez você me pergunte, não pastor, mas quem tem chamado não desiste, mas todos nós passamos por dificuldade. Se uma geração não honra a Deus, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser entregue. Eu estava lendo um texto aqui em Romanos, e eu achei muito interessante. O Paulo vai dizer que Deus entregou os homens ao desejo dos seus próprios corações para desonrarem a si próprio. Ou seja, quando o homem não honra a Deus, quando o homem não valoriza o sagrado, ele vai profanar. Ele vai querer seguir segundo o seu coração, vai desonrar a Deus. E Deus diz que honra os que honram Ele, os que buscam Ele. Você pode ver que todo o Antigo Testamento, isso é história, é Bíblia, todo o Antigo Testamento, quando subia um rei que desonrava a Deus, o que acontecia? Cativeiro, prisões, morte, retrocesso espiritual, desonra, profanação, idolatria. Mas quando subia um rei, ou seja, um rei que adorava, que honrava o nome de Deus, o que acontecia? Prosperidade. Então vamos trazer uma aplicação para as nossas vidas. Diante desse cenário de desonra que nós temos vivido, uma desolação, crise para todos os lados. Por qual motivo nós temos vivido todo esse cenário? Porque nós não temos desejado honrar o nome do Senhor. Nós não temos desejado nos submeter ao Criador. Você pode observar que o cenário político, o cenário religioso, o cenário tem sido de desonra, escândalos e mais escândalos,
Porque quando nós tiramos o Criador do centro da nossa vida, o que vai entrar é o homem. O livro que nós lemos aqui, Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. E esse livro revela para nós esse cenário de desonra. E desse livro de Malaquias até Mateus, que nós chamamos de um período interbíblico, é um período de 400 anos de silêncio de Deus. Quem estuda a Bíblia sabe do que eu estou falando. São 400 anos de silêncio. Deus se calou, não havia profeta, não havia correção, não havia revelação. Aí vai entrando o profano, as filosofias paganistas, vai entrando a imoralidade, seitas. Então, nesse período, imagine comigo, 400 anos, Deus se cala. Imagine se nós não tivermos mais alguém que nos instrua o caminho da verdade. Imagine que se nós tirarmos a Bíblia, vamos pegar a Bíblia, olha, a Bíblia não nos fundamenta mais, nós não queremos mais os ensinos da Bíblia, da palavra. Imagine como seria a nossa humanidade. Então, essa é uma verdade que nós devemos levar a sério. Deus se cala, o sagrado é profanado, é desonrado, e aí Deus permite com que o povo passe por um deserto, por prisões, para ver se arrepende, ou seja, para que volte ao Criador novamente. Porque às vezes, sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que passam a honrar Deus quando passam por lutas, prisões, provações. E essa não deveria ser a regra. A regra é voluntária, espontânea. Eu tenho que desejar. Eu tenho que querer honrar a Deus. Eu não vou pecar, não é porque o pecado me mata. A gente sabe que o pecado mata e leva para o inferno. Mas não vou pecar porque eu honro o meu Deus, eu me submeto a Ele. Eu não vou mentir, não é por fulano ou por Beltrano. Eu não vou mentir porque Deus não se agrada. Então, essa cultura de desonra, ela tem sido muito forte em nossa geração. E isso me assusta como líder, como pastor. Isso me deixa muito preocupado porque a gente tem perdido muitas pessoas. A igreja tem sido profanada. Os valores de Deus têm sido rejeitados porque muitos têm desonrado o nome do Senhor, dado mau testemunho, feito com que a igreja seja desonrada, o nome de Deus seja desonrado. Deus, Ele é Deus, Ele é imutável, Ele não vai ser, Ele não se modifica, Ele é um Deus de honra. Agora, é os homens que têm desonrado o nome de Deus, a igreja de Deus, desonrado as esposas, desonrado o seu ministério. Então, quero chamar a sua atenção, eu quero assim despertar você. Honre o nome de Deus, honre a palavra. Você, filho, jovem, honra o seu pai, honra a sua mãe, honra o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador, honre as autoridades constituídas, honre, porque esse princípio da honra nos leva a um crescimento, nos leva a ser honrado também, porque o próprio Deus diz que honra os que honram Ele. Então fique essa palavra ao seu coração. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a compreender, porque talvez você não tenha desonrado a Deus, talvez por ignorância. Eu falo por mim, quando eu não conhecia Cristo, eu desonrava o meu corpo, me prostituía, fazia tudo ao contrário. Mas quando eu conheci a palavra, eu passei a honrar o nome de Deus, testemunhar o nome de Deus. Isso é um fator a ser observado. Amém? Que Deus possa te abençoar, te dê mais uma oportunidade a se voltar para esse princípio da honra. Talvez você tenha desonrado Deus, desonrado sua família, seu nome talvez tenha sido um nome desonroso, seu testemunho desonroso, mas os valores espirituais, eu tenho certeza que quando nós buscarmos eles de cima, do céu, cultura de Deus, muita coisa vai mudar. Quero orar com você e creio que nós iremos avançar. O Evangelho sem mácula, esse é o nosso foco. Vamos orar.
Santo Deus, Pai poderoso, glorioso, maravilhoso, obrigado por esta palavra. O Senhor é digno, meu Pai, de ser honrado. O Senhor é digno de adoração. Nós não somos merecedores de nada. E esta palavra, Senhor, ela é muito forte. O Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Rei dos Reis. E a minha oração, meu Pai, é que o Senhor alcance esse coração desse filho, desse homem, dessa mulher que não tem dado valor a esse princípio e tem desonrado o Teu nome. Espírito de Deus, só o Senhor pode abrir os olhos espirituais. Abra os olhos dessa geração para que, como igreja, Senhor, venha militar, venha protestar contra o pecado e venha honrar o Teu santo nome. Esta é a minha oração, Senhor, por toda a igreja brasileira, por todos os líderes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Honre o nome do Senhor.